É fantástico poder estar aqui com vocês, é mesmo um privilégio incrível poder voltar a casa, é mesmo isso que eu sinto quando venho aqui a Penafiel, venho à fonte, um lugar que me viu crescer em estatura, mas especialmente na minha fé em Jesus. E é tudo sobre Ele hoje, não é? Amém? Ele ressuscitou, já tivemos a celebrar isso e vamos continuar a celebrar. Hoje eu gostava que nós olhássemos para uma passagem que nem é muito associada à Páscoa, se calhar, ou à ressurreição de Jesus, mas vocês vão ver que tem tudo a ver. E já que estamos a celebrar Jesus, o mais importante é o quê? É sabermos quem é este Jesus, não é? Jesus mesmo fez essa pergunta aos seus discípulos: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é que vocês dizem que eu sou? E quando celebramos a ressurreição de alguém, é importante saber quem é essa pessoa, não é? Quem é esta pessoa que ressuscitou? Esta é a pergunta de $1 milhão. Mas antes de começarmos, vamos relembrar só duas histórias do Velho Testamento que vão nos ajudar também um bocadinho com a nossa palavra hoje. Sei que temos aqui algumas crianças, se calhar podem me ajudar. A primeira história que eu gostaria de relembrar é a história de Jonas. Quem é que se lembra da história de Jonas? O que é que aconteceu a Jonas? Jonas era um profeta de Deus que recebeu uma palavra para pregar contra Nínive, não é? Pregar arrependimento, mas ele era um profeta que estava com medo, não é? Ele sabia que Deus era bom e misericordioso, ia salvar aquelas pessoas, então ele, como não gostava muito deles, fugiu para o lugar mais distante. Quem sabe até ele esteve aqui em Portugal, na altura de Tarshish. Era o fim do mundo naquela altura, era o mais ao ocidente possível, não é? Nós estamos aqui na ponta mesmo da Europa, o mundo conhecido na altura terminava aqui em Portugal. Quem sabe ele não tenha estado aqui e pensar, vou passar umas boas férias em Portugal. Mas o que é que aconteceu? O navio onde ele estava a seguir, não é? Sofreu uma grande tempestade, ele sabia que era por causa dele, ele disse àqueles marinheiros: atirem-me ao mar. Ele é atirado, a tempestade acalma, mas o que é que acontece ao Jonas? Meninos, quem é que me ajuda? Veio um grande peixe, engoliu o Jonas. E o Jonas depois esteve um dia na barriga do peixe, não foi? Quanto tempo? 3 dias e 3 noites, não é? E depois ele arrepende-se, não é? Ele ora a Deus, ele diz: tu livraste-me da sepultura, trouxeste-me de volta à vida. E o peixe depois vomita-o na praia e ele, não é? Vai fazer aquilo que Deus mandou fazer. E o que é que acontece? Nínive arrepende-se, as pessoas voltam-se para Deus. Jonas não ficou muito contente, infelizmente, não é? A história acaba com ele ainda um bocado chateado com Deus por ele ter feito isso. Mas essa é mais ou menos a história de Jonas. Então vamos guardar essa história na nossa cabeça. A segunda história que eu quero relembrar. Vocês lembram-se do profeta Elias, do Velho Testamento? Lembram-se daquela história em que era um profeta do Senhor, o Deus de Israel, contra 450 profetas de Baal. Um Deus falso que estava a enganar, não é? O reino de Israel. Porque o rei andava a fazer asneiras, não é? Casar-se com quem não devia. E o que é que acontece? Elias está farto daquilo e diz: olha, vamos então fazer um teste. Vamos fazer 2 altares. Vocês, os 450 profetas de Baal, põem ali o vosso sacrifício, o vosso holocausto e vão clamar ao vosso Deus para ele mandar vir fogo e consumir o holocausto. E eu vou fazer o mesmo. E o que é que acontece? Os profetas de Baal montam o altar, clamam e nada, não é? O Elias até goza com eles: olha, se calhar está de férias, se calhar está a passear, se calhar está na casa de banho, não pode vir agora, está ocupado, não é? O que é que acontece? Nada se queima ali aquele holocausto. Mas Elias, o que é que acontece? Quando Elias faz isso, há fogo do céu que vem e consome. Ele diz, não é? Senhor, para que eles saibam que Tu és Deus, para que eles saibam que Tu és Deus, responde à minha oração e é consumido. Aquilo estava encharcado de água. Ele tinha vertido 3 vezes, meteu aquilo água. Havia água e aquilo, o fogo que veio do céu consumiu tudo. E ficou provado naquele dia, né, que o Senhor era Deus. Agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16.
E eu vou ler, vou tentar ser muito rápido a ler. Vamos ler então os primeiros versículos só, 16, de 1 até ao versículo 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado a você a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Então, fariseus e saduceus juntaram-se para apanhar Jesus. Isto é o mesmo que um deputado do Chega e um deputado do Bloco de Esquerda unirem-se num propósito único. Okay? Os fariseus e os saduceus não se davam assim muito bem. Uns eram muito mais políticos, os fariseus eram os bonzinhos da altura. Nós lemos a Bíblia agora e vemos, né, como Jesus falava contra os fariseus, a gente ouve a palavra fariseu, são os maus, não é? Mas naquela altura os fariseus eram os modelos, não é, para seguir. Aquelas pessoas que eram mesmo certinhas. Gostavas de ter um vizinho que fosse fariseu, porque ele era mesmo boa pessoa, não é? Parece aquela pessoa super impecável. Mas então eles não se davam, mas contra Jesus, aí sim eles tinham um alvo em comum, não é? E o que é que eles pedem a Jesus? Mesmo depois de tudo aquilo que Jesus andava a fazer, o que é que Jesus já tinha feito? Que tipo de coisa Jesus fazia, meninos? Jesus, quando alguém estava doente, o que é que Jesus fazia? Curava. Quando havia um cego, Jesus dava-lhe vista. Quando havia um paralítico, Jesus fazia-o andar. Quando as pessoas estavam com fome, não tinham o que comer, Jesus multiplicava o pão e os peixes. Jesus estava farto de fazer sinais incríveis. Mas isto não era suficiente para eles, não é? Eles tinham na cabeça deles já uma ideia de quem Jesus era, que Jesus era uma farsa. E lembram-se daquela história que eu contei há pouco do Elias? É curioso, mas na realidade, na cabeça deles isto era ao contrário. Jesus era o falso profeta, que provavelmente estava ali a enganar as pessoas, não é? Então eles dizem, assim como houve um sinal do céu, não é, para provar quem eram os verdadeiros profetas, não é? O verdadeiro profeta de Deus, quem é mesmo Deus. Então Jesus faz um sinal. Faz um sinal do céu. Naquela altura isto era muito claro para eles. Os sinais daqui da terra, isto depende, até pode estar em conluio com os poderes das trevas. Eles chegaram a acusar Jesus disso. É pelo poder de Belzebu que você expulsa demónios. Não é? Não, nós precisamos de alguma coisa que a gente veja claramente que Deus está contigo. Fogo do céu, por exemplo, não é? Nós sabemos que isto estava muito no imaginário deles, até os discípulos de Jesus pensavam nisso, não é? João e Tiago, a uma altura que disse, Jesus, queres que a gente mande vir fogo do céu para destruí-los? Não é? Isto estava muito no imaginário deles, esta ideia de sinais do céu, mas Jesus faz isso? Não, ele diz que não é? O que é que ele explica? É incrível. Vocês, quando é para saber o tempo, e aqui eram, naquela altura, não é? Eram agricultores, muitos pescadores, precisavam saber disso, não é? Precisavam olhar para o céu e saber se ia fazer chuva ou se ia fazer sol. Eles, se calhar, previam melhor do que os de hoje, não é? Que diziam que ia estar a chover e hoje está sol. Mas Jesus diz, então vocês sabem olhar para o céu e até estes detalhes, que o céu está vermelho, mas sem nuvens, vai fazer calor e bom tempo. Mas se tem nuvens, então haverá tempestade, porque está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar até o aspecto do céu. Mas os sinais dos tempos, vocês não sabem interpretar. Vocês querem que eu faça um sinal, né, do céu? Não vos vou dar. Eu vou-vos dar sim um outro sinal. O sinal de Jonas. Agora, de que é que Jesus estava a falar? O que é que vocês acham? Vocês ouviram a história de Jonas há bocado outra vez. O que é que vocês acham? O que é que a história de Jesus e a história de Jonas têm em comum? Vamos tentar fazer. O que há em comum e o que é diferente. Quantos dias Jonas esteve na barriga do grande peixe? 3 dias, 3 noites.
E quantos dias Jesus esteve morto, depois que morreu na cruz? 3 dias e três noites, não é? Então, o que é que Jesus estava aqui a dizer? Ele, aliás, já não é a primeira vez que fala isso. Eles já estavam fartos de lhe pedir, se andarmos mais para trás uns capítulos, esta conversa já tinha aparecido. E Jesus até já tinha explicado em mais detalhe, não é? Que o Filho do Homem iria estar no coração da terra durante 3 dias e 3 noites, mas depois ressuscitar. Era isto que Jesus estava a dizer. Este é que era o grande sinal. Ele estava a fazer várias coisas que estavam a apontar para o facto de que ele era o Messias, mas nenhuma delas Jesus não estava a anunciar com trompetas, não estava a mandar vir os anjos descerem e apontarem para ele: este é o Messias, o Salvador. Isto já aconteceu no nascimento dele, não é? Quando os anjos vieram e anunciaram aos pastores. E sabem, eu às vezes tenho algumas conversas com alguns amigos que são assim. Se Deus mostrasse, se ele aparecesse e dissesse mesmo: porquê que ele não aparece? E não diz: é sim, este é que é o meu filho. A verdade é que ele já apareceu. O Pai os céus já se abriram e ele já disse: este é o meu filho, em quem eu me agrado. Não é? E aquelas pessoas estavam fartas de ver montes de sinais. Viram os céus a se abrir, viram pessoas a serem alimentadas. E mesmo assim não acreditavam em Jesus. Então esta é a primeira forma que as pessoas podem perder aquilo que Jesus tem para dar. É não reconhecer quem Ele é, porque a tua mente já está decidida. Tu já decidiste, como estes fariseus e estes saduceus, este Jesus é uma fraude. Eu perguntei, fiz esta semana, por acaso, em preparação para o estudo, umas perguntas a uns colegas meus do trabalho: olha, quem é Jesus? Recebi respostas variadas, mas algumas: um herói numa história de fantasia, inventado. Outros: era um bom homem, mas e sabia, tinha lábia, não é, para levar as pessoas na sua lábia, mas acho que ele era do bem, acho que ele não fazia por mal. Então, se calhar, estava só enganado. Não é? Então, as pessoas têm uma confusão sobre quem sou. Mas a verdade é que todos eles já tinham uma ideia definida de quem Jesus é. Será que a tua ideia de quem Jesus é está segura? Será que tu já tomaste uma decisão na tua cabeça sobre quem Jesus é? Mas Ele quer revelar mais. Então vamos continuar. Nós vamos ler agora o versículo 5 ao versículo 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Então, Jesus e os discípulos tinham acabado de ter aquela interação, não é, com os fariseus e os saduceus, entraram num barco, mas os discípulos tinham se esquecido de levar pão. Jesus, obviamente, ainda estava a pensar, não é, naquilo que tinha acontecido, aquela conversa que tinha tido com aqueles fariseus e aqueles saduceus. Jesus estava a pensar em coisas importantes e os discípulos tinham-se apercebido que tinham se esquecido de levar pão. Jesus diz: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas, oh não, Jesus já percebeu que nós não temos pão. Jesus está a ser... Conseguem imaginar Jesus a ser passivo-agressivo com eles? Tipo, cuidado a mandarem em direta, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles: é porque não trouxemos pão. Jesus já está a mandar atacada, estás a ver? Eu sabia que devíamos ter... Realmente era grave, não é? Não levar pão para uma viagem que provavelmente podia ser grande, podia ser longa. É porque não trouxemos pão. Mas Jesus o que é que responde? Não é? O que é que Jesus diz que é o problema deles naquele momento? Falta de fé. Homens de pequena fé. Porque vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão?
Eles tinham acabado de ver, um capítulo atrás, Jesus, a primeira multiplicação de pães, a segunda multiplicação de pães, mesmo que tivesse sido no ano passado, quando vês um milagre desse tipo, né, multiplicação de pão e de peixe, alimentar 5.000 de uma vez, mais 4.000 de uma vez, é o tipo de coisa que não se esquece, não é? Eu, não é? Se eu visse, eu nunca mais ia me preocupar. Jesus, arranja aí mais um pãozinho, eu só tenho metade, faz aí um inteiro, que eu estou com fome. E é engraçado, não é? Que nós olhamos para estas histórias, olhamos para os discípulos e pensamos, é que são burros, pá. São tão burros. Mas sabem, a palavra de Deus está escrita de uma forma tão incrível, que é feita mesmo para nos fazer pensar isso. Mas depois, quando tu lês e realmente percebes, eu sou exatamente como eles. Eles são tão burros. Epá, eu sou tão burro. Porquê? Jesus estava-lhes a dizer, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com este tipo de mentalidade, né, de querer procurar por sinais, esta falta de fé, que é sempre mais qualquer coisa. Para eu acreditar, eu preciso de mais isto, preciso de mais aquilo. Essa incredulidade, essa falta de fé é contaminante, não é? É contagiosa. Jesus estava a dizer, assim como o fermento, né, leveda toda a massa, um bocadinho de fermento se espalha e em silêncio, né, aos poucos. Né, quando chegas de manhã, né, um pedaço de massa que tenha fermento, o que é que aconteceu? Já toda a massa ficou contaminada. Não é? A segunda forma que podemos olhar para Jesus e se calhar, mesmo assim não estar a ver realmente quem Ele é quando nós até já estamos a andar com Ele. E já vimos tanta coisa acontecer. Já vimos milagres nas nossas vidas. Não é? Jesus a fazer tanta coisa, já nos salvou, já providenciou para nós, já curou. Mas depois chega um momento qualquer de aflição e de aperto e pensamos, será que Jesus está ainda a cuidar de mim? Será que ele ainda me ama? Será que Jesus é do tipo de mandar indiretas? Ou de nos fazer sofrer de propósito, só para nos dar uma lição? Aqueles discípulos andavam com Jesus todos os dias, né? E mesmo assim tiveram que lidar com isso, com essa falta de fé. Então, pensa também, não é? Será que estás a ser como estes discípulos às vezes? Será que te esqueces facilmente de tudo aquilo que Ele já fez? Será que às vezes passa-te a quem é que Ele é verdadeiramente? Oh Pedro, tu ajuda-me se eu estiver a passar muito do tempo. Vamos ler a terceira parte da nossa história. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. A terceira forma de ver quem Jesus é. Não é? Jesus faz esta pergunta depois destas interações, não é, com os fariseus e os saduceus, depois com os seus discípulos. Jesus finalmente quer perceber onde é que está o coração dos seus discípulos, o que é que eles acham, quem é que eles acham que ele é.
E esta é a mesma pergunta que Jesus faz a cada um de nós aqui, não é? Quem é que tu dizes que eu sou? Se alguém te perguntar quem é Jesus, o que é que tu vais responder? Será que tu tens essa resposta na ponta da língua? O que é que tu vais dizer? É um exercício interessante para fazermos, não é? O que é que tu vais dizer? Quem é Jesus? Então Jesus faz esta pergunta. Eles estavam na região de Cesareia de Filipe, uma região de gentios. Eles estavam rodeados por templos de outros deuses, deuses pagãos. Havia todo o tipo de idolatria naquela zona. Eles não estavam já em zona onde os judeus dominavam. E Jesus, no meio daquilo tudo, ele pergunta: quem é que os outros dizem que o Filho do Homem é? Alguns dizem que é João Batista. Né? Isto era um bocado difícil, né? Mas pronto. Outros Elias. Achavam que Elias se calhar tinha voltado dos mortos, não é? Se calhar por isso é que muitos deles estavam à espera que ele mandasse vir um sinal do céu, não é? De fogo, como Elias. Ainda outros, Jeremias, um dos profetas. Ok. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, és o Messias, tu és aquele que tinha sido prometido para vir salvar a humanidade. Tu és o Filho do Deus vivo. E ao dizer isto, ele não estava simplesmente a dizer tu és Filho de Deus, por isso és menor do que Deus. Não, toda a gente percebia. Aliás, Jesus foi crucificado porque não negou que era o Filho de Deus. Eles sabiam que ao dizer isto estavam a dizer Jesus é Deus. Jesus tinha dito várias vezes: eu estou num Pai, o Pai está em mim. Não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que gajo inteligente, o Pedro, não é? Ele ali foi mesmo inteligente. Porquê? Porque ele juntou as peças todas do puzzle, não foi? Ele foi vendo Jesus a fazer milagres, Jesus disse isto, disse aquilo, e eu tal. De repente ele fez todos os seus estudos, leu todos os livros de apologética, percebeu: Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não, o que é que Jesus disse? Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É ótimo, Jesus faz todos estes sinais e nós juntarmos as peças do puzzle é incrível. Nós irmos vendo, e há pessoas que dão os seus primeiros passos na fé assim mesmo. Se calhar pode ser o teu caso, não é? Tu foste investigar, foste ver. Será que Jesus é mesmo quem ele disse que era? Será que ele fez mesmo aquelas coisas? Será que Jesus existiu mesmo? Lá no trabalho também havia aquela discussão. Um disse que Jesus não tinha existido e o outro disse, não, historicamente já está provado que Jesus existiu. Já tens uma peça do puzzle. Muito bem. Mas a não ser, o que é que Jesus diz? A não ser que haja revelação vinda do Pai, não é? É impossível dizer isto. É impossível dizer isto e acreditar e saber no teu espírito que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós sabemos que não podia ser da inteligência do Pedro, porque ele logo a seguir, às vezes Jesus disse, eu vou para a cruz, vou morrer. Não, nunca te vai acontecer isso, Senhor, nunca digas isso. E Jesus diz, para trás, não é? Para trás de Satanás. E depois Pedro é um dos que o abandona também, todos eles abandonaram e que o nega, não é? Mas ele tinha recebido revelação. E aquela revelação não era da inteligência dele. Não foi revelada por carne ou por sangue. Foi o Pai que está nos céus que revelou. E depois temos aquele versículo, não é, que muitos usam para justificar o papado, não é? Pedro, o primeiro Papa. Mas eu creio que Jesus estava a ser muito específico sobre aquela... Jesus estava a acabar de dizer que não tinha a ver com carne e sangue.
Ele acabou de dizer, isto não tem a ver, isto é algo espiritual. Não é? Por isso não tem a ver com Pedro, especificamente. Esta pedra, este alicerce é Cristo, o Filho de Deus vivo. Este é o alicerce onde ele vai edificar a sua igreja. Jesus fala aqui da igreja, se não me engano, eu tenho que voltar aqui a ler, se calhar, pela primeira vez, que ele usa a palavra igreja. Era uma palavra, não era uma palavra religiosa, era uma palavra simplesmente os chamados para uma reunião, os convocados. Né? Os meus convocados não poderão ser vencidos. As portas do Hades, o Hades, que é a sepultura, a morte, o inferno. Né? Várias palavras podem traduzir isto. Todas as forças do mal, todos os nossos inimigos, não podem vencer uma igreja que está alicerçada nesta verdade, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é por isso que, se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que o sinal de Jonas é tão importante. Porque se ele é quem ele disse que era, se Deus Todo-Poderoso, se aquele que era o Messias, aquele que veio para salvar a humanidade, se ele de facto morreu, esteve morto 3 dias e depois ressuscitou, isso muda tudo. E este Jesus não é como Jonas, lembram-se? Ele é maior do que Jonas. Jesus diz isso da primeira vez que ele fala sobre o sinal de Jonas. Ele diz, sabem, na ressurreição, Nínive vai se levantar e vai falar contra vocês, incrédulos, porque Jonas foi lá, pregou, a pregação mais curta da história, só disse, olha, Deus vai vos destruir. E eles arrependeram-se. E Jesus, não, mas está aqui um que é maior do que Jonas e vocês não creram. Então Nínive vai se levantar. Essa parte da história também me deixou com muita esperança até para os meus amigos, para os meus colegas de trabalho, que estão se calhar ainda agora só a montar as peças do puzzle, mas que precisam desta revelação que vem do alto. Eu posso ajudar, eu posso dizer, segue-me, anda a seguir Jesus. Mas eles precisam de receber essa revelação. E Nínive, vai estar lá. Pessoas de Nínive, que eram das pessoas mais cruéis que havia. Já está a tocar o meu alarme. Vão se levantar, não é? Porque tiveram fé e creram. E Jesus está-nos a dizer, vocês são a minha igreja, vocês estão edificados sobre esta verdade, as portas do inferno não poderão vencê-la, não poderão suportar o avanço da igreja. Não é? As portas vão se romper à medida que a igreja avançar. E depois Jesus diz, eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus queria que as pessoas tivessem essa revelação. É claro que isto era estratégico na altura, ele tinha o timing perfeito, não é? Para saber quando é que ele ia ser crucificado. Mas eu queria só deixar-vos este desafio. Não desistam de continuar a dizer quem Jesus é. Falem sobre quem Jesus é na vossa vida. As pessoas se calhar vão começar primeiro só a apanhar uns sinais, mesmo aqueles se calhar que já têm na sua mente quem Jesus é. E orem por uma revelação que vem do Pai. Para que eles saibam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Ele morreu, ressuscitou e está vivo. Amém? Ele está vivo e Ele tem poder para salvar todos aqueles que clamarem por Ele. Quando aqueles discípulos pediram para Jesus, podemos mandar vir fogo do céu? Jesus disse, eu não vim para destruir, eu vim para salvar a humanidade. Vamos ficar de pé?
Vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente agora. Nós vamos dizer quem Jesus é. Tal como Pedro disse ali, no meio daqueles templos pagãos, daqueles ídolos todos, nós vamos declarar quem Jesus é. Então o que nós vamos dizer é: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou perguntar quem é Jesus, vou perguntar 3 vezes. E nós vamos dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim? Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, obrigado porque Tu morreste na cruz no nosso lugar. E obrigado porque Tu ressuscitaste. Tu venceste a morte. Tu foste o primogênito dentre os mortos. Tu abriste o caminho para nós. Tu nos deste todos estes sinais, mas deste o maior sinal de todos, que foi ressuscitares ao 3º dia. Obrigado porque hoje celebramos o sinal de Jonas. Obrigado, Jesus, porque Tu és maior do que Jonas. Obrigado porque Tu ressuscitaste e em vez de ficares chateado, em vez de ficares triste, não, o teu coração exulta por salvar a humanidade. O teu coração quer abarcar toda a gente. Tu não queres que nenhum se perca, mas que todos venham à salvação. Jesus, neste domingo de Páscoa, em que exaltamos quem Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Nós clamamos, Senhor, vem revelar quem Tu és. Aqui em Penafiel, lá no Porto, na Maia, Senhor, em Portugal, aqui na Europa, em todo o mundo, Senhor, que a terra seja coberta, Senhor, do conhecimento da Tua glória, de quem Tu és, Jesus. Que haja olhos abertos, Senhor, porque Tu ressuscitaste, Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu poder, obrigado porque a Tua igreja agora, alicerçada em Ti, nesta verdade de que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tem poder até para trazer coisas do céu para a terra, fazer coisas acontecerem aqui, não só porque estamos a fazer sinais não, porque é verdade. Porque Tu nos deste esta autoridade. Aquilo que ligarmos nos céus, na terra será ligado nos céus e vice-versa. Senhor, queremos ver esse poder para a Tua igreja, Senhor. Agora, enche-nos de alegria, enche-nos de louvor e dá-nos, Senhor, fé. Senhor, relembrar tudo aquilo que Tu já fizeste por nós. Todas as Tuas bênçãos, os sinais e maravilhas que Tu já fizeste. Senhor, e ajuda-nos, Senhor, nas nossas conversas com os nossos amigos, familiares, Senhor. Nos sal nas nossas conversas. Esta pergunta esteja sempre nos nossos lábios. Quem é que Tu dizes que Jesus é? Queremos que haja esta revelação, Senhor. Faz isso para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós pedimos. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.